Queridos amigos, uma boa noite a todos e que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. No Livro dos Espíritos, na pergunta 625, Allan Kardec indaga aos nossos irmãos superiores a respeito de qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. E a resposta lacônica dos Espíritos fora Jesus. Portanto, meus irmãos, no nosso entendimento, Jesus é um espírito crístico de alta elevação moral e intelectual que esteve e está entre nós, atuando como um semeador, nos ajudando a entender e compreender as leis divinas, em especial aquelas que tratam da evolução do homem. Evidentemente que nós respeitamos todas as outras opiniões que classificam Jesus como um Salvador, que ele tenha exercido esse papel na cruz, ou como uma divindade. No entanto, nós, enquanto espíritas, compreendemos a sua superioridade, a sua sabedoria e estamos aqui, todos, no intuito de tentar, através dos seus ensinamentos, ser pessoas melhores. É fato também, meus amigos, que Jesus não atuou sozinho. Desde o início dos tempos, como nos relata Emmanuel no livro A Caminho da Luz, ele sempre esteve ao seu lado, ou teve ao seu lado, espíritos de alta grandeza que o ajudaram nesse processo de construção da terra, de onde ele é o nosso governador espiritual. E são sobre esses semeadores de Jesus que nós queremos falar um pouco nessa noite de hoje, visto que desde o início dos tempos mais remotos, da criação do orbe, e como engenheiros siderais, eles estiveram junto do Mestre no sentido de o ajudar a termos um planeta, as portas de uma regeneração como vemos hoje. Muitos deles, inclusive, meus amigos, se dispuseram a encarnar na Terra, atuando com sábios como Sócrates, Platão, ou profetas, aqueles narrados no Velho Testamento, que vinham anunciando já a chegada do Messias. Tivemos também a presença de espíritos que foram trazidos de outras orbes, como temos conhecimento, também no livro A Caminho da Luz, daqueles capelinos que foram exilados da sua terra-mãe, e que se juntaram àqueles terráqueos primitivos para contribuir na sua evolução. Estiveram aqui em vários povos distintos, alguns já retornando e outros seguramente entre nós. Mas o fato é que mesmo quando Jesus esteve conosco, quando encarnado e nos deixou o seu evangelho, vários outros estiveram com ele, no mínimo 12, aqueles que foram seus apóstolos e seus discípulos, pessoas simples e humildes, que contribuíram com ele naquela época e trabalharam na divulgação do seu evangelho. Outro fato interessante é que muitos tratam da morte de Jesus na cruz como sendo símbolo da salvação. Mas nós preferimos dizer que foi o seu exemplo em vida, com humildade, fraternidade, paciência, é que lhe deixou esse legado que nós hoje podemos aproveitar para sermos também semeadores de Jesus. Por falar em semeadores, em uma das suas parábolas, Jesus faz justamente essa analogia, que é a parábola do semeador, que Allan Kardec vai justamente trabalhar no capítulo
número 17, cujo título é Sede Perfeitos. Naquela ocasião, Jesus se encontrava à beira do mar, reunido com seus discípulos e uma grande multidão, e passou a falar, né? O semeador saiu a semear. Compreendemos aqui que o semeador é o próprio Jesus, né? Esse espírito superior, irmão nosso, de grande evolução moral. E ele disse: enquanto semeava, parte das sementes caiu ao longo do caminho, e as aves do céu, descendo, comeram-nas. Ou seja, são aqueles que, mesmo tendo a oportunidade de conhecer o Evangelho, declinaram. Foram arrebatados por espíritos malignos para que não pudessem dar continuidade na sua jornada. Esses, meus amigos, fatalmente, em períodos como o de hoje, de transição planetária, serão levados por essas aves para outras orbes, para que continuem o seu caminho de evolução naquele novo sistema planetário. E ele continua: outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo germinou, porque a terra não tinha muita profundidade. Mas, erguendo-se em seguida, o sol a queimou, e como não tinha raízes, secou. Esses são aqueles que, embora conhecendo o Evangelho, tendo contato com ele, o ignoraram. É aquele que muitas vezes procura uma casa espírita, um centro de reabilitação, recebe a cura, a oportunidade da regeneração e abandona. Simplesmente esquece desse fato, né? E volta a ignorar o Evangelho de Jesus. E esses também estão fadados a procurar uma outra orbe. Mas ele continua, o nosso semeador Jesus. Outra parte caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos, sufocaram. E esses são aqueles que desviaram durante a vida. Aqueles que, tendo a oportunidade, conhecendo o Evangelho, escolheram a porta larga, deixando a porta estreita para trás. Procuraram um caminho mais fácil e se esqueceram do todo ensinamento que tinham recebido. Mas ele completa: outra, enfim, caiu em terra boa e gerou frutos. Alguns rendendo 100 por um, outros 60 e outros 30. Esses são os semeadores de Jesus. Muito embora em graus de evolução diferente, como o próprio Jesus aqui nos relata, continuam trabalhando durante todos esses anos, durante todos esses séculos, no sentido de construir um planeta que seja melhor para todos. Lembramos que o nosso planeta Terra iniciou-se numa era primitiva, passando para uma era de provas e expiações, que hoje está no seu limiar, aonde o mal ainda se sobrepõe ao bem. No entanto, estamos, como eu disse, às portas de chegarmos a uma transição para um planeta de regeneração, ainda onde o mal haverá, mas ele já não mais suplantará o bem. O convite que fazemos, meus amigos, é justamente esse, para que possamos, cada um na sua parte, quer seja 100 por 1, 60 por 1 ou 30 por 1, dependendo do seu grau de evolução, nos tornemos semeadores do Cristo. E não se pede muito. O próprio livro Evangelho segundo o Espiritismo nos dá essa definição, quando no mesmo capítulo Sede Perfeitos, Allan Kardec define o homem de bem, a receita para que possamos caminhar diante desses ensinamentos do Jesus, que é o seu Santo Evangelho.
E ele diz: o homem de bem tem que ter fé em Deus, tem que acreditar no futuro. Essa é uma recomendação muito importante, porque muitas vezes, em tempos difíceis como esse que estamos passando, nós somos colocados à prova, as provas mais diversas, oriundas dos nossos percalços passados, né? Mas é preciso ter fé de que as coisas vão mudar e que nós, semeando agora, vamos colher lá na frente algo melhor para nós mesmos. E ele diz: sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as decepções são provas ou expiações e que temos que aceitar. Muitas vezes nós reclamamos e blasfemamos sobre aquela situação que estamos vivendo, sendo que esses são os resgates, as contas que nós estamos pagando por passagens adversas anterior. Ele se satisfaz com o benefício que espalha, ou seja, trabalhe sobre o bem, caminhe sobre o bem, faça a sua parte, porque a partir do momento que cada um fizer a sua parte, a sociedade como um todo vai melhorar. Respeite o próximo, haja com honestidade. Na medida em que você atuar de uma forma correta, você vai estar contribuindo para a sociedade como um todo. E ele continua: ele é bom sem distinção de raça, de cor, de sexo. Compreenda o grau de evolução que cada um está passando. Muitas vezes aquele irmão que discorda da sua opinião ou não concorda com ela está num grau de evolução diferente. Nós não estamos aqui afirmando que estamos numa condição superiores, mas sim em patamares diferentes. Não é o fato de sermos espíritas é que somos melhores ou piores. Não é a religião, o rótulo, que vai identificar o grau de evolução de cada um, não é? Nós sim estamos tendo a oportunidade. Agora, se a desperdiçarmos, o nosso prejuízo será ainda maior, porque há muito foi dado, muito será cobrado. E ele continua nesse mesmo item: respeita todas as convicções sinceras, como dissemos até agora, respeitar a opinião do próximo, a opinião do seu semelhante, muitas vezes do seu subordinado, muitas vezes do seu filho, do seu pai, da sua mãe, enfim, daqueles que convivem com você, que estão pensando e agindo de maneira diferente, simplesmente porque estão num outro grau de evolução. E ele continua: em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. E não é a caridade de dar esmola, é a caridade de compreender, de acolher, de aceitar, inclusive as imperfeições alheias. E ele diz mais: não tem raiva, não tem rancor, não tem desejo de vingança. Esses sentimentos são ainda resquícios dos nossos instintos passados. Ou seja, na maneira que nós conseguimos eliminar esses sentimentos, nós já estamos caminhando à frente nesse processo de evolução, né? E ele continua: é indulgente com a fraqueza dos outros. E eu aqui me lembro de Jesus, que não levantou nenhuma arma para transformar a sociedade como um todo. Deu o seu exemplo com humildade, com sabedoria, orientava seus discípulos a ficar ao relento, a dar a outra face, a ceder a túnica. E isso não é algo inferior, é algo que muitas vezes temos que fazer para compreender e ajudar o próximo que está numa situação inferior à nossa. Estuda as suas próprias imperfeições. E esse sim é o grande convite que nós recebemos no Espiritismo. O convite de nossa mudança interior, que nós podemos e devemos trabalhar no sentido de inibir as nossas más tendências. Porque se nós estamos aqui encarnados
nesse planeta de provas e expiações, certamente, meus amigos, somos imperfeitos. Merecemos estar aqui justamente para reparar os nossos erros. E esse é um convite clássico que recebemos, a reforma íntima, aquela que devemos praticar, porque nós não mudamos a ninguém, senão a nós mesmos. E ele continua: não procura fazer valer nem seu espírito, nem seu talento à custa dos outros, humilhar o próximo, se aproveitar da situação, não é? Pisar naquele que está caído, não se recomenda tal ato. Não envaidece nem da sua fortuna e não abusa dos seus bens, lembrando que a fortuna é algo providencial que nos é dado e que a qualquer momento pode ser tirado. É um instrumento que a espiritualidade nos cede para que nós possamos trabalhar e divulgar o dinheiro, as provas, enfim, que possamos ajudar aos próximos. Não para que possamos amealhar e guardar, porque nós sabemos que ao desencarnar, nada dos bens materiais vamos levar, né? E assim ele continua, né? O nosso querido Allan Kardec nessa passagem, O Homem de Bem. É um pequeno trecho de uma reflexão que todos nós temos que fazer no nosso dia a dia. Sabemos da transitoriedade da nossa vida, que a nossa passagem aqui iniciou-se lá no berço e terminará no túmulo. E que nesse processo de evolução, aqui enquanto encarnados, somos sim convidados a ser semeadores do Cristo, né? Assim como muitos outros que já estão desencarnados, continuam trabalhando nas esferas superiores, nos ajudando e nos auxiliando. Nessa época de pandemia que nós estamos vivendo e nessas dificuldades que nós estamos passando, muitas vezes nós estamos achando que estamos sendo abandonados. Ao contrário, os espíritos superiores estão trabalhando e muito para nos ajudar nesse processo. No entanto, essa pandemia, ela é um instrumento que vai nos auxiliar na nossa reparação interior. Meus amigos, o convite que Jesus nos faz e me deu esse exemplo é para que continuemos essa caminhada trabalhando com amor, com paz, com serenidade, auxiliando ao próximo, para que quando então fizermos a nossa passagem, a nossa consciência, que será o nosso grande interrogador, o nosso grande juiz, ela possa então nos absolver, dizer que trabalhamos, que semeamos e que estávamos entre aqueles que germinou na terra. Não importa qual é a sua missão, se pequena ou grande, se uma missão de ordem mais evolutiva ou não, nós temos que cumprir a nossa missão, resgatar os nossos débitos, amparar aqueles que estão conosco e continuar a nossa caminhada. Meus amigos, é essa a reflexão que eu gostaria de fazer na noite de hoje, considerando que Jesus é o nosso irmão maior, que Ele esteve conosco dando o seu exemplo de amor e de caridade, deixou o seu evangelho para que nós possamos, através desse ensinamento sublime, colocar em prática as suas atitudes e nos transformarmos em pessoas melhores, aceitarmos as nossas dificuldades, combatermos as nossas deficiências, em especial as nossas deficiências morais, e continuar trabalhando, acreditando em Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e acreditarmos, tendo fé, que momentos difíceis, como aqueles que estamos passando hoje, são instrumentos que Deus nos coloca para ajudar no nosso processo de evolução. Queridos amigos, é com grande satisfação que mais uma vez aqui nos reunimos nesses momentos para, em poucos minutos, é verdade, trazer uma mensagem de reflexão
não é? Sabendo que entre esses semeadores, muito provavelmente, nós estamos entre aqueles mais atrasados, né? Mas o convite é feito a todos nós. E a hora da mudança, da transformação, ela é a qualquer momento. Ou seja, que nós possamos refletir sobre tudo isso, sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas mazelas morais, trabalhar, ajudar o próximo e continuarmos nesse processo de evolução. Queria agradecer a todos, desejar uma boa noite e um grande abraço. Que assim seja.